Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu sou médico psiquiatra e hoje vamos continuar falando sobre transtornos alimentares. Nos últimos vídeos falamos sobre a bulimia nervosa e sobre o transtorno de compulsão alimentar. Hoje vamos falar sobre a anorexia nervosa. Bom, quando a gente pensa em anorexia, tudo que é mostrado na mídia, nos filmes, em livros, em séries, em geral é sempre uma imagem de uma mulher emagrecida. E essa imagem que é passada para a gente, em geral, ela tem alguns fatores aí que refletem a realidade desse transtorno. A anorexia é uma doença muito mais prevalente em mulheres. E, em geral, é um transtorno mental do tipo alimentar que gera, de fato, emagrecimento. Como vimos nos outros dois, tanto o TCA quanto a bulimia, em geral, não tem um emagrecimento significativo nesses quadros, mas na anorexia tem. E isso é algo que fica muito claro, Bom, e quais seriam os sintomas da anorexia nervosa? Acho que um dos principais sintomas seria a restrição da ingesta calórica. E isso em relação às necessidades que essa pessoa tem, levando em conta o seu peso corporal, a sua idade, o seu gênero, sua trajetória e sua saúde física. E é importante lembrar da saúde física, porque para a gente não fazer essa associação que baixo peso é anorexia. Existem muitas causas de baixo peso, Então, por exemplo, tuberculose gera uma perda de peso, câncer, de uma maneira geral, gera uma perda de peso, entre várias outras doenças clínicas que podem gerar um emagrecimento importante. Mas voltando aqui para a anorexia, em geral, a anorexia está relacionada a um peso significativamente baixo. E como a gente define isso, de peso significativamente baixo? Em geral, a gente usa um sistema que é o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Esse índice a gente é baseado num cálculo, ou seja, a gente pega o peso do paciente e divide pela altura do paciente elevado ao quadrado. Com isso, a gente vai ter um número. E existem algumas classificações, Em geral, a gente espera que o IMC seja normal quando ele varia ali entre 20 e 25, dependendo da classificação, até 18,5 ou 25. Isso a gente considera um peso normal. Acima de 25 já começa a entrar em sobrepeso, obesidade, e aí os graus de obesidade, 1, 2, 3, obesidade mórbida. E aí quando a gente vai falar de magreza é o inverso, Seriam IMCs baixos. A gente começa a falar de magreza ou de um peso significativamente baixo quando tem um IMC abaixo de 17. Esse intervalo entre 17 e 18,5 é um intervalo um pouco obscuro, mas que a gente já fica um pouco alerta de que esse peso não é normal. Se essa paciente está se alimentando de maneira adequada e não tem nenhuma doença orgânica que gere essa perda de peso, tem algo aí acontecendo que precisa ser investigado, tá certo? Bom, então essa restrição da ingesta é um dos principais sintomas. E o que mais está presente na anorexia, Um medo intenso de ganhar peso ou de engordar. Essas pacientes, elas costumam ter um medo que beira um quadro fóbico mesmo, Do mesmo jeito que algumas pessoas têm medo de altura, do mesmo jeito que algumas pessoas têm medo de aranha, do mesmo jeito que algumas pessoas têm medo de falar em público, essas pacientes têm medo de engordar, têm medo de qualquer ganho de peso. E, em geral, elas têm um comportamento persistente que interfere no ganho de peso, mesmo estando com um peso significativamente baixo. E esse é um fator importante, Elas já têm um peso baixo, mesmo assim elas têm medo de engordar e atuam visando ter um peso ainda menor. Então, são características extremamente importantes. E quais são esses comportamentos, que ela costuma ter para ter uma perda de peso? E aí acaba entrando muito no que já foi discutido no vídeo sobre bulimia, que são os comportamentos purgativos e os comportamentos compensatórios e restritivos, Então, assim, essas pacientes, elas, apesar da purgação ser muito relacionada à bulimia, então quando a gente pensa em bulimia, a gente pensa em alguém que induz vômito, isso acontece também na anorexia. Ou seja, pacientes anoréxicas, elas vão arranjar formas de perder peso. E isso daí pode ser através da indução de vômito, isso pode ser através do uso de laxantes, que seriam aquelas medicações que provocam diarreia, isso pode ser através do uso de diurético, que são aquelas medicações que fazem com que você vá ao banheiro para urinar com maior frequência. Então, toda forma de perder peso é uma forma válida para esses pacientes.
seja eliminando líquidos, seja eliminando o que ingeriu, ou seja, ou evitando ingerir algo a mais, ou mesmo vomitando. Existem outras formas também que esses pacientes usam para evitar ganhar peso, como os comportamentos compensatórios de fazer atividades físicas. Muitos pacientes têm atividades físicas de uma maneira extremamente intensa. Então, vão para a academia de manhã, vão para a academia à tarde, vão para a academia à noite. E nesses intervalos, no almoço, come uma folha de alface, um tomate, come no máximo aí uma fruta. E às vezes fica se sentindo tão culpada por ter comido uma fruta um pouco mais calórica, quando, por exemplo, uma banana, que ainda vão lá e vomitam, ainda vão lá e tomam um laxante. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.